Olá, eu sou Cíntia Barbosa e hoje eu queria vir aqui para a gente conversar sobre um assunto que é muito delicado, mas muito importante que a gente fale sobre ele. É sobre o aborto espontâneo. Eu sei que é bem diferente, né, do que eu costumo abordar aqui no canal, mas eu senti, né, essa necessidade de falar sobre isso, porque não acredito em coincidências, né, e assim, durante o último mês eu atendi 2 pacientes que passaram por isso, pelo aborto espontâneo, e o que elas falaram, né, e o que eu também senti, porque eu também já passei por isso, eu também já sofri um aborto espontâneo há muitos anos atrás. E que assim, a gente não escuta, né? A gente não vê material sobre isso, a gente não escuta as pessoas falarem sobre isso. Só quando a gente comenta com alguém que a pessoa fala, ah, não, já aconteceu comigo, ou isso é muito comum de acontecer, e a gente começa a escutar as histórias, né? Mas é muito difícil alguém vir aqui para poder falar sobre isso. E como eu senti essa necessidade lá atrás, né? Quando eu passei por isso, é uma necessidade de se sentir compreendida, né? De alguém entender a nossa dor, de alguém entender o que a gente está passando. E aí por isso que eu vim aqui hoje, esse assunto, né, me foi relembrado por essas pacientes, essa dor me foi relembrada por essas pacientes, e aí eu quis vir hoje aqui para a gente poder conversar sobre isso, tá? Primeiro de tudo, né, se você está passando por isso você está assistindo esse vídeo, quero que você se sinta muito acolhida e abraçada, porque eu sei que é uma dor muito grande, né? E eu acho que só quem vivenciou isso, quem já passou por isso, consegue compreender. E aí a gente escuta muitas pessoas falando, né? Assim, lógico que às vezes no intuito de confortar, de ajudar, mas as pessoas acabam minimizando a dor, né? Ah, mas estava de tão pouquinho tempo. Ah, ainda bem que foi agora no início, né? Ou quando não foi no início, né? A pessoa tenta falar algumas coisas assim, né? Com a intenção de acalmar a gente, de confortar a gente, mas às vezes não adianta, né? Porque é muito maior, né? Assim, o que se vive num aborto espontâneo é um luto. É um luto não só por aquelas semanas, né? Porque acontece muito nas primeiras semanas, né? E aí às vezes a gente tem o aborto espontâneo, que é um aborto que fica retido, né? O feto fica retido, e aí tem todos os procedimentos, né? Para poder ver se vai sair naturalmente, ou se tem que fazer a retirada de alguma outra forma. Então, assim, eu acho que tem muito da dor física, lógico que tem, né? É uma dor grande, é uma dor física grande. Mas essa dor emocional que eu quero falar, né? A gente vive um luto no aborto espontâneo, é um luto de tudo aquilo que poderia ter sido, né? É um luto de uma expectativa, né? E uma dessas minhas pacientes, ela nem estava... uma estava desejando muito, queria muito, né? Já engravidar de novo, e aí aconteceu, mas a outra nem estava esperando, sabe? Assim, não foi uma coisa de surpresa. E aconteceu de surpresa, mas assim, naquelas semanas em que isso aconteceu de surpresa, já veio toda uma expectativa, né? Quando a gente vê lá um resultado positivo, a gente já cria, é como se a gente já realmente vivenciasse aquela maternidade, né? Então, mesmo que seja durante pouco tempo, assim, é tudo muito intenso, né? Então, assim, a gente já cria, a gente já imagina, a gente já vai lá na frente. Né? Então, assim, quando a gente vive esse luto, a gente está vivendo esse luto, a gente está chorando, a gente está sentindo essa dor por tudo aquilo que não foi, né? Por tudo aquilo que não se concretizou e que de alguma forma a gente já tinha idealizado, a gente já tinha imaginado. Né? Então, acho que isso é o principal, né? Não é só por essas semanas, mas é por tudo aquilo que poderia vir a ser. Né? E a gente tem sim que chorar essa dor, gente. É muito importante que a gente vivencie esse luto, porque o que acontece muito é a gente tentar passar por cima, né? Assim, acaba a dor física, né? As coisas ficam resolvidas, digamos assim, e aí o que a gente escuta das pessoas, o que a gente mesmo sente algumas vezes, assim, então agora bola pra frente, né? As pessoas falam, daqui a pouco você tenta de novo, mas não é assim, né? A gente precisa olhar para isso, sabe? A gente precisa chorar tudo que a gente tem que chorar por essa criança, por essa relação, né?
Eu acho que é muito importante também a gente honrar essa relação, sabe? Pode ser que esse serzinho tenha ficado aí com você poucas semanas, poucos meses, ou até mais, né? Mas assim, é importante a gente honrar esse ser que veio pra gente. Que foi seu filho, sim. Pode ter sido por um período pequeno, mas foi seu. E aí hoje, né, eu tenho um filho de 9 anos, mas eu falo, ele é meu segundo filho, né? Eu tive um primeiro filho que ficou comigo acho que umas 3 semanas, 4 semanas no máximo. Quando aconteceu comigo, eu fiz o teste, eu fiz uma primeira ultrassom, e aí quando eu fui fazer a segunda ultrassom, o médico já não conseguiu achar mais nada, né? Não conseguiu mais escutar o coraçãozinho, mais nada. Foi um aborto que ficou retido. Aí é muito, muito ruim, né? Quando a gente está nesse momento. Mas assim, olhar para isso, né? Olhar para essa dor, como eu falei, e honrar, né? Ele foi meu filho, pode ter sido bem pouquinho tempo, mas foi. Foi meu filho que ficou ali e que teve a missão dele ali naquele momento comigo, né? Eu pude ser de alguma forma o que ele precisava desse contato aqui na Terra e ele foi o que eu precisava naquele momentinho. Então, de alguma forma, ele fez parte da minha vida e eu fiz parte da vida dele. Eu acho que é importante a gente honrar isso, sabe? Para os meus pacientes eu até sugeri também, como eu fiz, assim, da gente prestar uma homenagem de alguma forma, sabe? Você pode sentir aí como você acha, né? Plantar uma árvore, sabe? Ou cuidar de alguma plantinha, fazer uma homenagem que você vai sentir como você quiser, sabe? Mas assim, só para concretizar esse momento, assim, para poder materializar essa homenagem, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter, um rito de passagem, né? A gente vivenciar aquilo, sabe? E aí, como eu falei, chora tudo que você tiver que chorar, não importa se as pessoas estão achando que você está, né, muito tempo naquele sofrimento, é o tempo que é seu, né? Assim, só você vai saber qual é a intensidade, né, do seu sentimento. Né? Se você quiser compartilhar com outras pessoas, conversar sobre isso, fala o que precisa ser falado, vive o que precisa ser vivenciado, né? Não passa por cima não finge que nada aconteceu e segue a vida não, sabe? Pode ser que você consiga se recuperar, né, para as atividades do dia a dia com mais facilidade, pode ser. Eu só te peço para que você não finja para você mesma que você não está sentindo mais, tá? Acho que, né, é isso, né, o principal sobre honrar essa vida e sobre vivenciar a dor no tempo que você quiser. Não existe tempo certo, não existe maneira certa. É um luto que é seu, que é só seu, né? Então, só você vai saber o quanto é necessário, certo? É isso, se vocês quiserem compartilhar aqui comigo a experiência de vocês, se vocês quiserem deixar, né, os relatos de vocês para que a gente crie uma rede aqui, para que outras mulheres também se sintam acolhidas, se sintam amparadas. Podem deixar aqui a história de vocês, como está sendo para vocês ou como foi para vocês. Né? A gente sabe, né, depois que a gente começa a falar sobre o assunto, sobre o que aconteceu com a gente, muitos médicos, muitas pessoas falam, né, que o quanto isso é comum de acontecer, né, que acontece muito, muito. O percentual de mulheres que passam por um aborto espontâneo é imenso, mas a gente nem sempre escuta falar. Né? Eles falam até que tem muitas mulheres que passam por um aborto espontâneo e nem sabem que passaram. Né? Quando é muito no início, as mulheres não têm tanta atenção, às vezes, com o próprio corpo, né? E aí tem uma menstruação mais forte, acham que foi só uma menstruação mais forte, né? Então, muitas nem sabem, né? Mas quando a gente tem consciência, quando a gente já vivenciou esse pedacinho aí de maternidade, a gente sabe o quanto dói, né? Sobre todas essas expectativas. Então, se sintam muito abraçadas, se sintam muito acolhidas. Teve uma vez que eu atendi uma paciente quando eu estava no consultório, né, presencial. Tinha acabado de acontecer com ela. E o que eu senti, né, naquele momento da nossa conexão, além do choro dela, foi colocar ela deitadinha lá, cobrir ela com um cobertor, com uma manta, assim, nessa coisa do aconchego, sabe? Eu acho que às vezes é isso que a gente precisa, assim, se você não tiver ninguém para fazer isso por você, sabe? Se dar esse abraço, né? Cuidar de você, que você mesma faça isso por você agora, né?
se cuida, sabe? Se acolhe, se dá esse carinho, seja gentil com você, tá? Pelo tempo que você precisar. Então é isso. Um beijo.